Um bom dia, você já agradeceu pelo dia de hoje? Lembra, Deus te deu esse dia. Deus colocou esse dia na sua vida. E Deus só tem coisas boas para nós. Então esse será um dia muito bom, vivendo na presença do Senhor, amém? Eu quero compartilhar algo com você, que é, na minha opinião, aquilo que faz a grande diferença entre você ter êxito e você não ter êxito na vida cristã. Eu imagino que você, como eu, como qualquer pessoa de bom senso, como qualquer filho de Deus, filha de Deus, quer ter êxito na sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê revelação, porque é muito importante que eu tenho para compartilhar com você hoje. Pai de amor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que possamos ver como o Senhor vê. Dá-nos, Senhor, a revelação da Tua Palavra, que a Tua Palavra penetre, transforma, nos dê rumo, em nome de Jesus. Aleluia! Se você ainda não agradeceu a Deus por esse dia, faça-o agora em nome de Jesus. Levanta suas mãos e fala: obrigado, Senhor, por esse dia. Amém? A forma de você avançar e ter êxito. Então, peguei 12 exemplos da palavra de Deus. O melhor exemplo é Davi, mas a gente precisa fazer um contraponto, porque quando você tem aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer, fica mais fácil para você entender aquilo que você deve fazer por causa das consequências que você vê na vida de um e de outro. Você sabe que você pode aprender ouvindo, você pode aprender absorvendo a palavra de Deus, ou você pode aprender com a experiência do outro, principalmente se ela foi negativa. Então você não precisa passar pela tribulação que o outro passou, você não precisa perder a guerra que o outro perdeu, você não precisa ter as consequências ruins que outros tiveram, basta que você aprenda, observe, olhe e fala: poxa, a fulana fez daquela forma e se deu mal, então não vou fazer. Isso chama-se bom senso, inteligência, maturidade. Então o outro passou por algo que foi ruim, não significa que eu preciso passar por isso, basta que eu aprenda com a experiência. Então Saul, como eu disse para vocês, tanto Saul quanto Davi, eles tiveram aquele tripé básico da vida de um vencedor. Eles foram chamados por Deus, foram escolhidos por Deus. Então esse é um privilégio, a primeira coisa. Então, chamados por Deus, assim como você foi, assim como eu sou, chamados por Deus. Segunda coisa, eles receberam o Espírito Santo de Deus, porque Deus, quando chama, Ele qualifica. Deus não depende das suas qualificações, porque as suas qualificações, as minhas qualificações naturais, elas não ajudam o reino de Deus. Para fazer o reino de Deus, nós precisamos das qualificações do Espírito. Então, tanto Saul quanto Davi receberam o Espírito Santo, que é a segunda coisa. E terceiro, por ser chamado, por receber o Espírito Santo, se tornou uma nova pessoa. Então veja, a Bíblia fala que nós somos novas criaturas, geradas segundo a decisão de Deus, a vontade de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Essas três coisas eu preciso ter elas claras na minha mente, sabe por quê? Elas vão nos tornar exitosos, vão nos tornar vencedores, vão nos preparar para a guerra. Então, Saul foi chamado, Davi também. Saul recebeu o Espírito Santo, Davi também. Os dois foram transformados em novos homens, e tanto Saul quanto Davi, e eu e você também, aleluia. E o que é que os dois se tornaram? Guerreiros, pessoas que vencem, pessoas que para todo lado que ele virava tem vitórias. É assim a vida do cristão, é assim que deve ser. Então foi assim. Mas o que aconteceu na vida de Saul? Por que então que ele não é um exemplo para mim e para você? Porque ele, a partir da hora que teve vitórias, ele foi aprimorando a sua vida em descansando nas qualificações naturais. Sabe, irmãos, não tem problema nenhum você ter qualificação natural e eu também. Então não tem nenhum problema você estudar, você formar, você fazer um mestrado, você fazer um doutorado. Não tem problema você se especializar em algo, você aprender como fazer melhor aquela coisa. Isso não é nenhum problema. O problema é quando você acha que isso é a razão do seu êxito. Esse é que é o problema. Porque a razão do meu êxito ou do meu fracasso tem a ver com a minha vida com Deus e não com as minhas qualificações naturais. Então tem pessoas que acham: eu estou desempregado, eu vou fazer um curso assim, vou fazer um curso assado, vou melhorar a minha qualificação e aí eu nunca mais vou ficar desempregado. Ter as qualificações vai ajudar? É lógico que ajuda, tanto como eu disse, tanto quanto você puder se qualificar, faça isso. Mas isso não é a razão
Porque você conhece pessoas muito qualificadas que estão desempregadas e conhece pessoas não tão qualificadas que estão empregadas. Então, não é bem isso, não é bem isso. Saul se especializou em descansar, em confiar nas suas qualificações naturais, a ponto de que a palavra de Deus era mais uma coisa que ele olhava, mas não era a única coisa. O que aconteceu com Saul? Ele se desviou, a Bíblia fala que ele começou muito bem, mas depois que ele se tornou rei, conhecido, vitorioso, tá? E tendo um exército, ele levantou um monumento para si. Ou seja, a vida dele agora era concentrada nele. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser saudável, eu quero ter um bom casamento, quero ter uma família, minha empresa tem que crescer, tudo. Então, ou seja, ele pegou aquilo que era bênção, que Deus deu, e transformou sobre bezerro de ouro. Fez um monumento para si. Ele era o centro da vida dele. E a derrocada aí foi só uma consequência da vida de Saul. Mas o que é que Davi fez quando ele foi chamado, escolhido, quando ele recebeu o Espírito Santo, quando ele se tornou novo homem, teve só vitórias, foi crescendo, crescendo, crescendo e teve muitas vitórias. O que ele fez? Aí é que faz a diferença, é o que eu e você temos que fazer. Está escrito isso aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Olha o que Davi fez diferentemente de Saul. Então Davi era um homem que sabia das suas fragilidades, sabia das suas dificuldades, sabia das suas fraquezas. E Davi sabia que ele precisava de Deus, mas ele sabia que quem o escolheu foi Deus, quem colocou o Espírito Santo nele, que era o poder pelo qual ele vivia, foi Deus. Ele sabia que ele foi transformado num novo homem pelo poder de Deus. Ele era grato a Deus e ele sabia, eu preciso de Deus. E aí Davi, assim que assumiu o reino completo de Israel, você sabe que ele assumiu uma parte, depois assumiu o reino como um todo em Israel. Olha o que ele fez. Está escrito aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, a partir do verso 1. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. E disse a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros irmãos, em todas as terras de Israel e aos sacerdotes, aos levitas, com eles nas cidades, nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então, olha aqui o que é que Davi fez e o que é que ele reparou. Na época de Saul, o Saul aqui já era morto, infelizmente morreu no campo de batalha, lutando segundo as suas qualificações, mas acontece que do outro lado tem uma guerra espiritual, que não são qualificações naturais que vencem. É vencida essa guerra pelo poder de Deus, pelas qualificações do Espírito, que Saul já não tinha mais. Então, morreu. Davi assumiu, e o que é que ele fez assim que ele assumiu todo o reino? Vamos trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Jerusalém era a cidade onde Davi morava, era a sede do reino. Então Davi estava falando o quê? Vamos trazer a presença de Deus. A arca apontava para a presença manifesta de Deus para o meu reino, para todo Israel. Ele chamou seus líderes, chamou e falou, vamos avisar para todo Israel, vamos avisar para todo mundo que nós precisamos ter a arca, porque na época de Saul, ele ao invés de trazer a arca, fez um monumento para si. E Davi falou, estava errado, então eu quero mudar isso no meu reino. O que Davi então estava fazendo? Colocando Deus no centro. Não era ele, Davi, o centro, era Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, Davi trouxe essa arca, todo Israel concordou, toda a sua liderança concordou, ele trouxe a arca e colocou ali no centro. Mas ele fez mais. Ele criou algo, está escrito aqui, olha o que é que ele fez. A Bíblia fala que quando ele trouxe a arca e colocou lá em Jerusalém, pôs uma tenda, pôs a arca ali, ele fez o seguinte, está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 4, a partir do verso 4. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel. Saber Asaf, o chefe de Zacarias, o segundo, e depois dele Semiramote, Jeiel, Matias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez, essa palavra que é importante, pela primeira vez, Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. O que Davi fez?
Ele trouxe a arca, que era a presença de Deus, para o centro da sua vida, para o centro do seu reino, para o centro do seu propósito de vida. Mas ele fez mais. Ele criou em volta da arca pessoas que estavam adorando, celebrando, louvando a Deus 24 horas por dia. Até então isso nunca tinha acontecido em Israel. Nunca. Então Davi entendeu o quê? Não basta só ter a presença, eu preciso celebrar essa presença. Eu preciso estar alegre com essa presença, eu preciso estar adorando essa presença, eu preciso estar louvando a Deus continuamente. Então isso foi o que Davi fez. Saul criou um monumento para si, colocou ele no centro. Davi colocou o Senhor no centro. Ele era o cabeça. Ele era membro de um corpo onde o Senhor é o cabeça. E ele celebrava e se alegrava com isso todos os dias, 24 horas por dia. A partir daí, Davi conquistou tudo. Lembra que Saul também conquistou, mas depois perdeu. Mas Saul não. Conquistou e prevaleceu, permaneceu. Sabe, Jesus diz lá em João 15, que ele nos chamou para que a gente dê fruto e o fruto permaneça. Então veja bem, não é para que você tenha um dia de glória diante do Senhor e depois um monte de tribulação que você só perde coisas. Não é assim a vida cristã. É para você conquistar, para você se alegrar continuamente. Isso foi o que Davi fez. Isso fez a diferença. Isso o tornou um homem exitoso. Eu quero falar para você, coloque o Senhor no centro. Por que é que nós começamos o dia orando a Deus? Para entronizar Jesus. Mas eu vou só entronizar Jesus? Não, vou me alegrar diante do Senhor. Vou abrir a minha boca e celebrar essa vida, celebrar essa presença do Senhor, celebrar o reino, celebrar a obra da cruz, celebrar a mensagem do Evangelho. São boas novas, são bons pensamentos, bons planos de Deus a nosso respeito. Abrimos a boca para celebrar a vida. Foi isso que Davi fez. E aí o que aconteceu? Lembra? A arca está ali, em Jerusalém. É o centro, do reino de Davi. Então ali, enquanto ele estava celebrando, fluía um rio de vida pelo reino inteiro. Então as vitórias de Davi, não era que ele tinha um foco de vitória, eu vou vencer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conquistar aquilo. Não, as vitórias eram tão somente uma consequência desse fluir do Espírito Santo de Deus. Esse rio que fluía a partir da hora que ele era o centro e estava louvando, adorando e celebrando a vida, fluía esse rio de vida, ele entrava onde tinha morte, transformava. Então veja, quando eu e você fazemos isso nas nossas vidas, quando nós entronizamos o Senhor, veja, eu e você podemos ser crentes, filhos de Deus, mas tendo eu como centro ou tendo o Senhor como centro? Essa é a questão, essa é a diferença entre aqueles que têm êxito e aqueles que começam bem e depois terminam mal. Então coloca o Senhor, mas eles colocam o Senhor e continuam vendo as dificuldades, as tribulações, a morte. Não, celebrando a vida. Põe o Senhor e se alegra. Põe o Senhor e abre a boca e celebra a vida. Aí o que acontece? Flui o quê? Um rio de quê? Vida. Onde tem morte, aí entra a vida e destrói a morte. Isso vai acontecer onde? Vamos ser de uma forma bem prática. Então você casou, você é casado, entroniza Jesus no seu casamento, celebre, se alegre com isso. O que acontece? A morte que está ali no casamento, ela vai ser destruída pelo fluir do rio de vida. E aí a vida começa a tomar conta. Então você olha para o seu cônjuge e se alegra diante de Deus e louva a Deus pela vida dele ou dela. Aí você fala, não pastor, você não conhece o meu cônjuge. Não, eu posso não conhecer o seu cônjuge, mas eu conheço o rio de vida. Ah, meu cônjuge é um poço de morte. Sim, celebra a Deus e o rio de vida entra nele e transforma essa morte em vida. E aí você vai ter o seu príncipe encantado. Aí você vai ter a sua princesa encantada, porque o rio de vida que está fluindo através de você transforma a morte em vida. Assim acontece com seus filhos. Ah, pastor, os meus filhos me dão muito trabalho, eles carregam muita morte. Flui o rio de vida, que o rio de vida vai penetrar na vida deles e transformar essa morte em vida. Ah, minha vida profissional, ela não é boa, tem muita morte, eu sou demitido, meu dinheiro não dá. Flua, entroniza Jesus e celebre a vida, que esse rio de vida vai entrar nessa vida profissional, essa morte vai ser destruída e a vida vai ser estabelecida. Assim vai ser na sua empresa,
assim será nos seus relacionamentos, assim será na sua célula. Isso foi o que Davi fez. A palavra de Deus, Deus não espera que você arme uma tenda literal, pega uma arca, coloca lá, essa é a arca de Deus, e aí você fica ali em volta cantando e tudo. Isso é só um símbolo, isso verdadeiramente aconteceu na época de Davi, porque era o tempo, mas hoje, na nova aliança, é você se encher da poderosa presença de Deus e se alegrar com ela, celebrando a vida, abrindo a sua boca, minha boca, e celebrando vida, falando vida, proclamando vida. Quando você faz isso, a vida toma conta de você e a sua volta. E aí, e as guerras, pastor, as guerras são ganhas dessa forma, fluindo a vida. E aí as vitórias se tornam tão somente uma consequência e não um alvo de vida. Sabe, não é ruim você ter alvo, mas é melhor quando esse alvo se torna tão somente uma consequência da sua vida. O meu alvo e o seu alvo é entronizar o Senhor na minha vida e na sua e celebrar a vida. Somos um povo escolhido por Deus, nos tornamos sacerdotes reais a fim de proclamar as virtudes do Senhor. Então, ou seja, para proclamar as virtudes de Jesus Cristo, eu preciso experimentar. Eu entronizo o Senhor, eu desfruto do Senhor e abro a minha boca e falo da beleza de Jesus Cristo. Pronto, é só isso. Esse é o alvo da vida cristã. E quando isso acontece, as outras coisas se movem, as outras coisas acontecem na minha vida e aí a minha volta. Nós aprendemos isso com Davi, está aqui escrito. Agora eu te falo, eu te falei da experiência de Saul e te falei da experiência de Davi. Escolha a experiência de Davi, mas o que é que você vai fazer em nome de Jesus? Você fala, pastor, mas isso é muito difícil a vida inteira. Não, faça isso hoje. Cada dia você levanta e fala assim, hoje o Senhor está entronizado na minha vida, hoje eu vou celebrar a vida. Só por esse dia, mas você fazendo isso todos os dias, assim será a sua vida. Porque quando a gente pensa assim, puxa vida, eu tenho toda a minha vida assim, é o mês inteiro, é o ano inteiro, aí isso às vezes você fala, será que vai funcionar? Mas quando você pensa, é hoje, é 24 horas? Não, isso aí vai acontecer. E aí se torna uma rotina, se torna uma prática, e isso te torna um vencedor exitoso. Amém, queridos? Porque você sabe, nós nascemos para vencer, mas nem todos se tornam exitosos. O êxito não está no curso que você vai fazer, não está na quantidade de línguas que você fala, não está nas suas habilidades. O êxito está em entronizar Jesus e celebrar a vida. O resto é consequência.